Em 2 Samuel, capítulo 22, a gente encontra um dos cânticos de louvor mais poderosos que já foram escritos. Quem compôs foi o rei Davi, e ele escreveu isso no dia em que Deus finalmente o livrou de todos os seus inimigos. Isso inclui o rei Saul, que, o caçou por anos a fio. É uma celebração, assim, épica. Olha, vamos tentar imaginar a cena. Depois de anos fugindo, se escondendo em cavernas, lutando só para sobreviver, Davi finalmente está seguro. O reino dele está estabelecido. Esse cântico é tipo uma explosão de alívio, de gratidão, de triunfo de um cara que sobreviveu ao que parecia impossível. E o tom do cântico é de uma confiança assim inabalável. Essa frase, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Davi não vê limite nenhum para o que ele pode fazer. Não pela força dele, claro, mas pelo poder de Deus que está com ele. Só que, bem no meio de todo esse louvor, tem umas declarações que soam meio estranhas. Uma afirmação que faz a gente parar e pensar, ué, o que está acontecendo aqui? É um verdadeiro enigma, e é isso que a gente vai tentar desvendar. Para começar, Davi descreve Deus usando a linguagem que ele conhecia melhor, a de um guerreiro, de um fugitivo. As metáforas que ele usa não são conceituais, sabe? Elas nascem das experiências mais duras da vida dele. Cada uma dessas imagens era uma coisa muito pessoal para Davi. Quando ele fala que Deus é sua rocha, ele está lembrando das montanhas de pedra onde se escondia. Escudo o faz lembrar da proteção no meio da batalha. E fortaleza remete àqueles refúgios seguros lá no alto. Para ele, Deus era sobrevivência em termos muito, muito concretos. Agora, vamos para a parte talvez mais dramática do cântico. Aqui, Davi não está só descrevendo uma ajudinha divina. Ele pinta um quadro de uma intervenção cósmica, sabe? Uma coisa avassaladora em resposta ao pedido de socorro dele. Presta atenção na força dessa linguagem. Terremoto, fumaça, fogo que consome. Isso não é a imagem de um Deus que só estende a mão com delicadeza. É a descrição de um poder gigantesco, uma força da natureza que se move porque ele ficou indignado com o que estavam fazendo com Davi. Então, o ponto central é esse aqui. Davi está dizendo que a raiva de Deus contra os inimigos dele foi tão grande que os céus e a terra se moveram. A intervenção foi uma demonstração pública, aterrorizante, do poder de Deus a favor do seu servo. E é exatamente aqui, depois de descrever esse resgate espetacular, que Davi apresenta um motivo para tudo isso ter acontecido. E é esse motivo que cria o nosso quebra-cabeça. Davi afirma com todas as letras: Deus o salvou por causa da justiça dele, da pureza das mãos dele. Ele está conectando essa intervenção divina incrível ao próprio mérito moral. E ele não para por aí, não. Ele se descreve como irrepreensível, alguém que guardou os caminhos de Deus e não se desviou dos mandamentos. Basicamente, ele se apresenta como um modelo de integridade. Aí é que todo mundo que conhece a história completa de Davi para e se pergunta como assim? E o caso com Batseba? E o plano frio, calculado para mandar matar o marido dela, Urias? Como essa pessoa pode afirmar que tem mãos puras? Parece uma contradição gritante, né? Então, como é que a gente resolve isso? Davi era um hipócrita? Ou tem algo mais profundo acontecendo aqui? Bom, os estudiosos da Bíblia oferecem algumas perspectivas bem fascinantes para a gente tentar entender essa aparente contradição. Existem 3 jeitos principais de entender isso. O primeiro tem a ver com o tempo. Talvez esse cântico seja de uma fase anterior da vida de Davi. O segundo, com o perdão. Depois de se arrepender, como a gente vê lá no Salmo 51, Davi se sente tão purificado que ele pode falar da perspectiva de Deus que o vê como limpo. E o terceiro redefine retidão não como a ausência de erro, mas como a direção geral de uma vida dedicada a Deus, apesar das quedas. Isso mostra que a afirmação de Davi é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Não se trata de orgulho, mas de uma reflexão muito profunda sobre a jornada dele com Deus. Seja essa jornada marcada por um tempo de inocência, pela experiência transformadora do perdão ou pela constância da sua luta espiritual. Mas o próprio cântico nos dá a chave final para desvendar tudo isso. No fim, o foco muda de Davi e volta para Deus. O ponto central de toda essa história não é o quão bom Davi foi, mas o quão poderoso e misericordioso Deus é. É sobre a capacidade de Deus de resgatar, de perdoar e de transformar. E aí a gente chega neste verso que muitos comentaristas apontam como a chave de tudo. Davi reconhece que por si só ele está na escuridão. Não é ele que brilha, é Deus que ilumina as trevas dele. Essa é a verdadeira declaração de dependência.
A metáfora da lâmpada é muito poderosa. Ela conecta tudo. A escuridão pode ser os inimigos, o perigo, mas também pode ser o próprio pecado de Davi. E Deus é a luz que invade essa escuridão, não importa a origem dela, e a transforma. Isso mostra que a redenção de Deus é maior do que a nossa falha. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o foco não está na nossa capacidade de sermos perfeitos, mas na capacidade de Deus de iluminar a nossa escuridão, como isso muda o jeito que a gente encara os nossos próprios erros e fracassos? Talvez, assim como foi para Davi, a história não seja sobre a nossa pureza, mas sobre a luz redentora que a gente encontra no escuro.